Bom dia, Senhor meu Deus, maravilhoso. Bom dia, Senhor Jesus, maravilhoso. Bom dia, Senhor Espírito Santo, maravilhoso. Povo de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Ontem à noite fizemos a oração e foi dito para você que a oração sincera e pura move o coração do Senhor Jesus. Amém? E nós lemos a passagem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 41 e 42. A oração sincera e pura move o coração do nosso Senhor Jesus e nos traz também a cura. Amém? E hoje nós vamos refletir em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8, onde vai dizer: Paulo na escola de Tirano. Glória a Deus. Mas vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento para nós entendermos esta passagem. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença neste momento, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento, Papai querido, ao lermos esta mensagem. Que ela possa, Senhor, nos ensinar a viver melhor, dia após dia, e fazer morada em nosso coração. Pai, abençoa essas pessoas que vão ouvir esse vídeo, ó Deus. Abençoa a família, os filhos, abençoa os pais, ó Pai, abençoa o trabalho, Deus. Abençoa o trabalho de cada um deles. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amados de Deus, sempre haverá pessoas, amém, que terão inveja, que terão discórdia da palavra de Deus. E são pessoas que conhecem bem o caminho do Senhor Jesus, mas não conseguem permanecer na presença de Deus, porque não busca força em Deus, eles querem caminhar com a força do seu braço, então não consegue permanecer na presença de Deus. E aqueles que têm fé que pode ser curado, amém? Quando você faz a vontade de Deus, as pessoas que buscam a presença de Deus passam a sentir Deus em sua vida, e por meio da fé deles ou delas, elas são curadas, porque acreditava que se
apenas colocar este lenço ou este avental de Paulo sobre os enfermos, eles serão curados. Porque a unção de Deus estava também nas coisas que Paulo tinha em uso das suas coisas em casa. Amém? Então aqui, amados de Deus, a gente vê o povo usando a fé deles, acreditando que a unção de Deus está sobre o lenço, os aventais que Paulo usava. E eles eram curados. Eram curados porque usavam a sua fé. Não que ali havia algum poder, mas eles manifestavam a sua fé. E Paulo é homem de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Versículo 13. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então aqui, amados de Deus, nós podemos ter em mente que a palavra do Senhor Jesus se cumpre novamente. Amém? A palavra do Senhor Jesus se cumpre novamente na vida desses judeus exorcistas. O nosso Senhor Jesus, ele diz em João, capítulo 6, versículo 44, a seguinte mensagem: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o restarei no último dia. Então, amados de Deus, esses aqui nem temiam o Senhor Jesus. Estes aqui nem temia o Senhor Jesus. Porque se temesse ao Senhor Jesus, esses demônios bateriam em retirada. Amém? Então eles nem sequer buscaram a face de Deus e se revestiram, ou oraram, ou jejuaram. Amém? Se prepararam para sair fazer a obra. Eles foram de qualquer maneira. Portanto, eles vão dizer assim: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Então, se ele seguisse Jesus, praticava a obra de Deus, então eles seriam reconhecidos e esse demônio não iria enfrentá-los. Esse demônio iria sair de imediatamente. Amém? Ele iria sair imediatamente, porque é igual está dizendo em João 44. Nosso Senhor Jesus diz: Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Amém? Então, se eles não temem a Deus, como eles vão fazer a obra de Deus? Se eles não temem a Deus, como fará a obra de Deus? Como expulsará os demônios da vida das pessoas? E o nosso Senhor Jesus, ele continua dizendo no capítulo 45 o seguinte: Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus.
Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então eles não haviam aprendido que o nosso Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Eles não conheciam Jesus. Amém? É muito importante a pessoa, quando for fazer a obra, se revestir da autoridade de Deus, se humilhar e tirar as suas vontades pessoais do caminho e colocar a vontade de Deus. As suas vontades pessoais, ela não vai fazer a obra de Deus, mas a vontade de Deus, ela vai se cumprir na vida das pessoas. Ela vai trazer libertação, ela vai trazer cura. Amém? Então nós devemos sim jejuar, buscar a face de Deus e esperar no Senhor o tempo certo de fazer a obra do Senhor com excelência. Amém? Glória a Deus. Versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Glória a Deus. Então é o que eu estava dizendo aos irmãos. Quando você vai trabalhar, fazer a obra de Deus, você deve se revestir. Aí eu vou orar para fulano. Antes, se revista da presença de Deus. Se enche da presença de Deus. Ora, jejua, se prepara. Você não sabe o que está na vida daquela pessoa que você vai começar a orar. Você não sabe o que está por trás da vida daquela pessoa. Então se reveste do poder de Deus em jejum e oração. Porque fazendo assim, amado irmão e amada irmã, você tirará o cisco do seu olho. Amém? Você tirará o cisco do seu olho. Você tirará suas vontades pessoais da sua carne e colocará tudo aquilo que o nosso Senhor, o nosso Deus está pedindo para você guardar no coração. Então, quando você estiver preparado, o nosso Deus, através do Espírito Santo maravilhoso, Ele vai te enviar para vencer. Amém? Não como estes homens aqui estavam despreparados. Esses judeus, eles não estavam preparados. Eles não buscaram a presença de Deus, não buscaram se revestir da presença do nosso Senhor. Eles foram como eles queriam. Amém? Fazer as suas vontades, sem preparação. Por isso foram envergonhados. Amém? Então, quando você for orar para alguém, busque a face de Deus. Busque a face de Deus. Permita o Senhor ser a sua força. Amém? Permita Ele ser a sua força. Porque você não tem força para expulsar um demônio da vida da pessoa. Você não tem autoridade em você mesmo. Você tem que buscar força no Senhor. O nosso Senhor é a nossa força. E é por isso que nós devemos nos humilhar, suplicar, amém? E clamar a presença do nosso Senhor, para que nós venhamos receber a autoridade dEle para nós fazer a boa obra. Amém? Lembre-se disso no seu coração. A sua força tem que ser o Senhor. É Ele que te dá a autoridade para você fazer a obra com excelência. Não é nós que decidimos por conta própria. É Deus que dá a autoridade
para você fazer a boa obra. Senão você vai ser envergonhado, igual esses judeus exorcistas aqui. Judeus exorcistas ambulantes. Amém? Glória a Deus. Fica na paz. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu espero que os irmãos tenham entendido esta mensagem hoje. Nós terminamos o capítulo 19 até o versículo 20. Amém? Até o versículo 20. Amanhã nós vamos ler o versículo 21, onde o título da mensagem diz: Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto. Amém? Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 19. Vamos estar lendo o versículo 21 em diante. Lembre-se, irmão e irmã, toda vez que você for orar pela vida de alguém, busque a presença de Deus em primeiro lugar. Busque a presença de Deus em primeiro lugar. Não vá com a sua força, não vá com a vontade sua mesmo, entendeu? Vá debaixo das potentes mãos de Deus, porque aí sim você vai estar obedecendo ao Senhor. Seja sábio, não vá com as suas próprias pernas e com a sua própria vontade, querendo fazer sem buscar autoridade no Senhor. Sem buscar autoridade no Senhor. E como buscamos essa autoridade? Jejum, oração, rendição, se render aos pés do Senhor Jesus. Pedir a Ele que tenha misericórdia de nossas vidas, porque nós queremos ajudar e somente Ele pode nos dar a autoridade para ajudar o nosso próximo. Então é a Ele que você deve clamar, é a Ele que você deve buscar, e não fazer como esses judeus aqui fizeram. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.